Olá, gente, uma boa noite a todos. Hoje, segunda-feira, 7 de setembro de 2015, são 20 horas e 55 minutos aqui no Rio de Janeiro, com temperatura de 23 graus aqui no bairro da Abolição. Começamos aí nosso plantão, edição do início da semana do Trovoado do Tempo, para a gente fazer um comentário breve em relação a como deve ficar o tempo nas próximas 48 até 72 horas e uma possível tendência para até o fim desta semana. Bem, nós tivemos aí uma situação de um tempo instável aqui no Rio de Janeiro, com períodos de tempo nublado durante todo o dia, com alguma chuva, ou seja, com alguns pingos de chuva, ou seja, chuva bem leve, alguns pontos aqui da cidade do Rio de Janeiro, e com alguma, até mesmo no final da tarde, tivemos aí o sol aparecendo, até com pouca nebulosidade, com nebulosidade variável, e também tivemos aí, tanto no domingo como no segundo domingo, como também no sábado, episódios de algumas pancadas de chuva. Inclusive até no sábado tivemos aí pancadas de chuva, aqui pelo menos na região da Abolição Piedade, pancada de chuva de moderada até forte intensidade, mas bem rápida, durante mais ou menos uns 20 minutos, que não teve algum transtorno. Em decorrência disso, realmente o que eu tinha falado no último plantão foi uma chegada de uma frente fria na sexta-feira que, junto com uma alta polar que estava ali no sul do país e uma baixa pressão atmosférica. Então, alta pressão jogando umidade para aqui, para a região sul e sudeste, ou seja, aumentando aquela sensação de frio, e uma baixa pressão atmosférica aqui ao largo da região sudeste, ao qual vocês estão vendo aqui no mapa. Ela ainda continua aqui ainda ao largo do litoral aqui da região sudeste, ainda deixando ainda muita nebulosidade aqui no tempo no Rio de Janeiro. O que na verdade vai acontecer nos próximos dias? Está esperando aí, está tendo um desenvolvimento aí de um sistema de baixa pressão atmosférica. O sistema de baixa pressão atmosférica ele está se intensificando e o mesmo vai se juntar aí a uma frente fria que está chegando aqui à região sul do país, e a baixa pressão atmosférica com mais essa frente fria vai juntar, vai fazer com que haja o desenvolvimento aí de linha de estabilidade, e essas linhas de estabilidade praticamente elas vão se intensificar bastante, conforme vocês estão vendo aqui no mapa, em tons aqui de lilás, um azul mais claro. Elas vão se intensificar bastante, causando aí muita chuva nos estados da região sul, mais nas regiões de Paraná e também de Santa Catarina. A partir de amanhã, esse sistema começa a se deslocar já para o sul do estado de São Paulo, podendo causar até algumas pancadas de chuva forte. E amanhã aqui no Rio de Janeiro já começa a ter, vai ter aumento aí na temperatura, o tempo ainda fica mais com nebulosidade, mais o sol aparece e vai ficar mais abafado. Mas não está descartado aí de ter alguma pancada de chuva aqui no Rio de Janeiro já a partir dessa noite de terça-feira e madrugada de quarta-feira. Já na quarta-feira a situação é que a gente começa aqui no Rio de Janeiro já com esse avanço dessa frente fria, já com um tempo já mais fechado, com chuva já pela madrugada e manhã de quarta-feira, e a temperatura deve não subir conforme na terça-feira, ou seja, amanhã. A temperatura deve estar variando em torno dos 25 graus, com possibilidade de chuva de fraca a moderada intensidade, e em alguns momentos podendo até mesmo ter aí algumas pancadas de chuva fortes em pontos isolados do Rio de Janeiro. Sendo que, devido a esse sistema, a gente pode ter alguns problemas em relação à chuva, estou dizendo temporal, mas pode ter alguns problemas de chuva, já que a temperatura não está elevada, choveu até pouco, mas o tempo está um pouco úmido. A gente pode ter algumas regiões do estado algum problema em relação à chuva, mas de forma isolada, não de forma generalizada. O que a gente deve ter é essa chuva, que deve estar causando um pouco mais de impacto na quarta-feira e também um pouco também na quinta-feira. Então, quarta-feira a gente tem aí essa questão da chuva já podendo acontecer na noite de terça-feira, ou mais para o final da noite de terça-feira, madrugada já começar essa chuva,
e até pelo menos a próxima quinta-feira. Mas a gente deve ter aí já para esse mês de setembro, não só essa situação de esse sistema frontal, essas mudanças de tempo. A gente deve ter novas situações devido à circulação de ventos que mudou na atmosfera devido à diminuição do sistema de baixa pressão atmosférica, que ele perdeu força, e aí facilitou aí com que houvesse algumas mudanças de tempo, inclusive mesmo na região centro-oeste, em que hoje a região de Cuiabá teve ventos em torno aí dos 83 quilômetros por hora, né, em relação às rajadas, e também tivemos também chuva forte também em algumas áreas da região metropolitana ali da parte de Cuiabá. Então a gente tem que tomar cuidado, já que pelo menos nessa primeira quinzena de setembro está sendo reservada aí muita chuva, tanto na região sul do país como também na região sudeste. Então, gente, qualquer situação nova que acontecer aqui no Rio de Janeiro, a partir de amanhã à noite, eu vou deixar vocês informados aí, para que ninguém fique aí desorientado do que como proceder ou não fazer. O que eu posso adiantar é para não tirar o guarda-chuva nesta semana de sua bolsa, sua mochila, enfim, deixar que ele seja uma companhia fiel para você nessa semana, tá certo? Então a gente fica aí com essas imagens aí, vou me despedindo, e o próximo Plantão Trovoada do Tempo será na quarta-feira, no dia 9 de setembro, às 23 horas e 30 minutos. Então, um forte abraço a todos, uma boa semana e até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.